Boa noite, gente. Daqui a pouco eu começo, tá? Vou esperar o pessoal ir entrando. Vai? Gente, quem que é que tá. Ah, saiu ali. Que tava com um nome que não tem na chamada.
Cadê o povo, gente? Sexta-feira. Vocês estão muito ocupados, com muita coisa para fazer? Vocês deram uma olhadinha lá no trabalho que eu deixei no estúdio? Deixem ele aberto aí, que daí eu vou falar com vocês sobre ele e vou dar uma explicadinha, tá? Será até 7h25, daí a gente começa. Se tiverem já alguma dúvida, podem mandar aí no chat, tá? Isso, Sérgio. O trabalho é o último arquivo que está lá. Acho que eu escrevi trabalho, cálculo de tempo de reverberação. Cadê esse povo, hein? Hoje, ó, não tá dando nem 50%, deu 14 alunos só. Bom, gente, mas eu vou começar aqui a explicar para vocês, que daí, né, quem já quiser fazer no trabalho, já faz, né? Já que a gente marcou 7h20. Então, eu vou abrir a tela do meu computador aqui para vocês, com o arquivo do trabalho, e vou explicando. Gente, o trabalho eu acho que vai ser bem tranquilo para vocês fazerem, porque
basicamente é o exercício que são os exercícios que a gente fez nas nossas outras aulas, tá? Nos outros fóruns. Então, é um exercício de cálculo de tempo de reverberação, assim como os demais que a gente fez, né? E agora vocês ainda têm a facilidade de usar aquela tabelinha no Excel para verificar se as contas de vocês estão corretas ou não. Então, acho que vai ser bem tranquilo. Mas eu vou dar uma explicadinha aqui. Ai, desculpa aí, os cachorros estão latindo. Então, aqui no trabalho de vocês têm a situação de uma sala de aula. Então, como é sala de aula, a função da sala é palavra falada. E aí, vocês têm as características da sala aqui embaixo. E vocês vão calcular o tempo de reverberação real para essa sala e depois fazer a adequação. Então, vamos ver aqui como estão as características dessa sala. Então, a gente tem lá 50 pessoas dentro dessa sala. A altura da sala tem 3 metros, a largura 5, profundidade de 10 metros. Então, imaginem uma sala de aula mais ou menos como a que vocês têm lá no Sesumar, tá? Aí, essa sala tem uma porta na parede da frente, que é uma das paredes menores, uma porta de 1 por 2,10. Tem uma janela nessa mesma parede, uma janela alta de 3 metros por 60. E na outra parede, na parede do fundo, tem 2 janelas de 2 por 2. E aí aqui vocês têm os materiais. Vou dar uma aumentadinha aqui. Vocês têm os materiais e os coeficientes de absorção. Então, a porta é de madeira, a janela é de vidro simples, o piso é taco de peroba, o teto é uma laje rebocada, a parede é de reboco de gesso em alvenaria e as pessoas são adolescentes sentados em poltrona simples. E aí vocês têm os coeficientes para as 3 frequências, 125 Hz, 500 Hz e 2000 Hz. Então, vocês vão fazer a conta do tempo de reverberação para as 3 frequências, tá? Depois que fizerem a continha do tempo de reverberação real, vocês vão para a adequação. Eu já dei ali no enunciado qual é o tempo ótimo para esse ambiente. Ó. Então, através do gráfico, é possível verificar que o tempo de reverberação ótimo para a frequência de 500 Hz é de 0,45 segundos. Então, isso eu já defini, beleza? Então, vocês não precisam definir o tempo ótimo. Só vou mostrar aqui no gráfico, né? Deixa eu só mostrar aqui, né? O volume. Então, a nossa sala tem 3 por 5 por 10. Então, dá 150 metros cúbicos. Então, aqui no gráfico, ó, 150 metros cúbicos, ó, aqui na metadinha. Aí, a gente vem aqui, ó, palavra falada, tá um pouquinho abaixo de 0,5. Então, coloquei lá 0,45 o tempo ótimo. Então, vocês vão comparar o tempo real que deu na conta de vocês com esse tempo ótimo. Lembrando que o tempo ótimo ali é da frequência de 500 Hz. Para 2000 Hz é o mesmo e para 125 Hz vocês vão multiplicar esse valor por 1,45. Aí, fazendo a comparação, vocês vão fazer as mudanças dos materiais para que a sala atinja o tempo ótimo. Aí vocês vão usar a tabela de coeficiente de absorção que vocês têm lá no estúdio, que a gente usou na aula passada, para encontrar novos materiais que façam a adequação da sala. Tá? Mas busquem materiais que dê certo com, né, a superfície. Então, se está escrito lá piso, né, vamos pôr no piso. Se são painéis, aí dá para pôr na parede, dá para pôr no teto, mas não dá para pôr no piso. Tá? Então, busquem materiais que tenham relação com a superfície. E vocês podem fazer as mudanças nas superfícies que vocês quiserem, beleza? Aqui tem um esqueminha de tabela, né? Com a tabela para calcular a absorção, um espaço para os cálculos. Quem quiser imprimir essa tabelinha aqui e fazer a continha à mão, tranquilo. Quem não tiver impressora vai desenhar essa tabelinha no caderno, numa folha de sulfite, e vão fazer os cálculos à mão.
Claro, sei que vocês podem conferir lá com a tabela do Excel, tranquilo, mas eu quero a mão para que cada um, né, tenha feito o seu ali certinho, tá? Então, vocês vão me mostrar aqui a conta do cálculo de reverberação real e a conta da reverberação adequada. Lembrando que vocês podem ter um errinho ali em relação ao tempo ótimo, de 0,1 segundos. Tá? Então, se eu coloquei aqui que o tempo ótimo é 0,45, o tempo de vocês pode variar entre 0,35 e 0,55. Tá? Então, eu deixei esse errinho aí para vocês. E acho que é isso sobre este trabalho. Tá? Esse é tranquilinho, né? O que vocês já fizeram nos outros exercícios. Vocês têm alguma dúvida em relação a ele? Podem mandar aí no chat se tiverem, tá? Tô olhando. Então, esse trabalho vai valer 1,5. E aí, o outro trabalhinho que eu coloquei lá no estúdio para vocês, ele vai valer 1 ponto, que é para daqui uma semana, tá? Então, vocês têm aí tranquilo para fazer. Não é nada, né, muito extenso, é um textinho que é para vocês fazerem. Sobre a questão da importância da acústica nos ambientes comuns. Por que eu pedi que vocês escrevessem sobre isso? Porque a gente vê muito sobre acústica nos ambientes, né, como nos teatros, nos auditórios, como se a acústica só fosse importante nesses espaços. Eu quero que vocês vejam o quanto ela é importante também nos espaços comuns, com soluções comuns também, né? Então, nas salas de aula, nos escritórios, numa casa, tá? Então, eu coloquei aquele texto do ArcDaily, né, como exemplo, mas vocês podem também procurar outros exemplos de textos, tem bastante coisa na internet. Tem até um podcast, não sei se vocês escutam Peraí, deixa eu olhar aqui no meu Spotify. É um podcast bem legal de arquitetura. Tem um só sobre essa questão de acústica, e eles falam bastante sobre esses no ArcCast, tá? Vou escrever aqui no chat para quem não conhece. No ArcCast. É bem recente esse podcast deles sobre acústica. Tem alguns especialistas de acústica falando, é o ArcCast 103, tá? Se vocês quiserem ouvir, acho que é interessante para desenvolver esse texto. E podem procurar outras reportagens, outros textos sobre esse assunto, tá? Bom, então acho que sobre o texto está tranquilo, né? A Jolene está perguntando se é para multiplicar o zero nesse trabalhinho que vocês estão vendo aqui do tempo de reverberação. Então, só relembrando lá, ó. Aqui eu dei o tempo para 500 Hz. Então, para 500 Hz é 0,45 segundos. Quando a gente quer encontrar, né, a partir de 500 Hz, a gente quer encontrar para as outras frequências, para 2000 Hz vai ser igual, e para 125 Hz, a gente pega o 0,45 e multiplica por 1,45, tá? Tá lá no slide, tem uma aula que eu explico isso para vocês. Acho que na aula da semana passada, se eu não me engano. Mas é isso mesmo. O tempo ótimo para a frequência de 125 Hz vai ser 0,45 vezes 1,45. Mais alguma dúvida? Tranquilo, pessoal? Professora, Oi. existe a possibilidade de aumentar o prazo para domingo ou não?
Ai, nesse caso aqui desse trabalho não, porque o pessoal da manhã já Não, fez também com prazo. foi um dia só. Tá, beleza. Tá? Mas ó, Beleza. vai ser bem rapidinho de fazer, gente. Não, sim. Bem É que eu que tô atolada mesmo. Não só você. Com trabalho, voltei a trabalhar já, daí tá tudo meio doido. Acho que se vocês pegarem agora, nesse período que seria o período da nossa aula, até as 8h40, dá tempo de fazer, Já dá pra... tá? Beleza. E aí eu vou estar ali no fórum também, até as 8h40, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, precisarem de ajuda, tá? Uhum. Beleza. Gente, então, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar aqui. Estão ansiosos para o super feriado que a gente vai ter, gente? Professora, esse feriado vai até quando? É segunda e terça? Segunda e terça, não tem aula. Meu O Deus feriado é do na terça, né? E na segunda é recesso. E, você sabe mais ou menos quando que vai sair, tipo, as notas dessas atividades? Elas vão sair no estúdio? Como é que vai ser? Vai sair junto com as notas das provas, provavelmente. A gente vai postar as notas, né, integrais lá no sistema mesmo, normal. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação às parciais, a gente pode mandar por e-mail, alguma coisa assim. Né? A gente pode responder lá o e-mail que vocês mandarem a prova, a gente pode responder com as notas. Se eu conseguir corrigir com antecedência, o trabalho eu posso estar respondendo para vocês lá também, conforme eu for corrigindo, eu vou respondendo por e-mail a nota, tá? Beleza. O Sérgio está perguntando sobre o trabalho. É só seguir as instruções da aula passada. Mesma coisa que a gente fez na última aula, tá? O vídeo está lá no YouTube. Eu vou colocar esse aqui também. E eu mando o link para vocês lá no fórum. Tranquilo, então? Então, boa noite, gente. Um bom feriadão aí para vocês, né? Para curtir em casa. Bom feriado. Então, até eu só vou ver vocês no dia da prova, né? Na sexta que vem. Então, até mais, gente.